Olá, começando mais uma reunião de pauta nesta quarta-feira, dia 26 de maio. E antes de iniciarmos aí o debate no nosso programa de hoje, peço para os companheiros que curtam o nosso link, divulguem nas suas redes sociais, divulguem nos grupos do Telegram, do WhatsApp, nos grupos de esquerda, para que mais pessoas conheçam o Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas aqui na COTV, para que mais pessoas também conheçam a própria COTV, esse nosso canal, que é uma TV independente, revolucionária e operária. Além de você contribuir na divulgação, contribui também financeiramente, importante aí para manter o desenvolvimento do nosso canal. Você pode contribuir pelo chat, com super chat, super sticker, ou caso você queira garantir uma contribuição mensal, você pensa, não, vou apoiar uma imprensa operária mensalmente, dá para você como membro, tem vários valores que você pode contribuir. Bem, eu sou Isadora Dias, apresento a reunião de pauta, apresento junto com a companheira Marília Garcia, nós temos agora também mais dias com o companheiro Márcio Roberto e passo aí meus bons dias para os companheiros. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa, bom dia a todo mundo aqui que está assistindo a reunião de pauta e bom dia, companheiro Márcio. Bom dia, companheiras, bom dia a todos que estão nos assistindo, né? Mais um programa aí, trazendo as principais notícias de um ponto de vista revolucionário. Isso aí. Bem, então já vamos aí para a nossa pauta. Hoje temos bastante coisa para comentar sobre a questão da pandemia, o momento gorila está até relacionado a isso, então bora lá. Vou iniciar aqui com a apresentação dos dados da pandemia aqui no Brasil. Nós estamos com 452.224 óbitos, rumo aí aos 500 mil, apesar desse número oficial apresentado pelo consórcio de imprensa ser subnotificado. Nas últimas 24 horas foram 2.198 mortes. A média móvel, então, dos últimos 7 dias está em 1.835 óbitos. Em relação aos números de contaminados, nós temos 16.195.981 casos. E nas últimas 24 horas foram 74.845 novos casos registrados. Bem, eu vou iniciar com em relação às notícias, a situação daqui de São Paulo. Tem uma notícia ridícula, né? A gente vê São Paulo tem apresentado aí uma piora dos casos de contaminação, de mortes, um aumento muito grande, principalmente no interior, tanto que Ribeirão Preto está tomando aí medidas mais restritivas, porque aumentou muito os casos lá, os casos de contaminação, os números de UTI ocupadas. E engraçado que, com toda essa situação, vejam só quantos testes de Covid o Estado vai comprar. Lembrando que aqui no Estado de São Paulo, nós temos mais de 44 milhões de habitantes e eles vão comprar 1 milhão de testes de Covid. Vejam só, não dá nem para iniciar aí a testagem. Apesar de, sim, o número já é ridículo e o secretário estadual de saúde, ele fala que os testes que serão adquiridos são os de antígeno, que é um teste 10 vezes mais barato do que o PCR, que é aquele que você faz e em 15 minutos sai o resultado. Então, você vê, é um teste super barato, daria para eles comprar muito mais do que 1 milhão, mas eles vão comprar apenas 1 milhão. Assim, para o estado todo, é uma coisa ridícula, mostra que eles estão aí aumentando, né, as medidas restritivas, mas você vê que como isso é só para ocultar, que na verdade eles não estão tomando nenhuma medida, porque a medida mais simples, que seria testar, fazer aí um teste em massa para, de fato, isolar, identificar os contaminados e, de fato, frear o que eles dizem ser a terceira onda, apesar de especialistas dizem que a gente nunca nem saiu da primeira onda da pandemia, aí você vê, eles não tomam nenhuma medida de verdadeiro combate à pandemia.
Só mais uma outra notícia em relação ao estado de São Paulo. Nós temos a notícia de que tem uma nova cepa, identificada uma nova cepa aqui no estado de São Paulo. Mas bem, passo aí já para os companheiros e volto com outras notícias. Temos notícias gerais também da situação no Brasil. Bem, eu queria comentar aqui sobre a questão da alta das infecções do coronavírus aqui em São Paulo. A gente está tendo uma piora da pandemia com uma alta da lotação das UTIs, mostrando que não estão certos os números que falam que, teoricamente, São Paulo estaria numa queda do número de casos, né? Na verdade, a gente vê aí, como foi falado, o número de testes é tão baixo que a subnotificação deve ser altíssima. A gente tem essa questão. E nos últimos 14 dias, a gente teve uma alta aí de 8% do número de casos. O São Paulo não é colocado aí como um dos estados de ocupação dos leitos em nível crítico, mas é colocado em nível médio aí, apesar de a gente ter uma situação bem complicada aqui, inclusive na cidade de São Paulo, né? Importante falar também que, além da Covid, a gente está tendo um problema aí com a síndrome respiratória aguda grave, que é uma doença aí que ela é uma doença oportunista, né? Aquela doença que ela se prolifera aí com a situação da pandemia, porque tem muita gente com baixa imunidade e tudo mais, então ela tem se proliferado aqui no país. É importante falar aí que a gente tem vários estados com mais de 90% de ocupação dos leitos. Piauí está com 91%, Ceará com 94%, Rio Grande do Norte com 96%, Pernambuco com 97%. A gente ainda tem outros estados aí com cerca de 90%, como Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, a taxa de ocupação da UTI gira entre 79% e 80,5%, mostrando aí uma piora na taxa de ocupação dos leitos, né? Importante colocar isso daí, porque exatamente é o elemento que mostra que a pandemia está em crescimento, né? E já se fala aí numa terceira onda da pandemia. Beleza. O interessante aqui, né, com os dados aumentando, sempre tem os inteligentes, né, que conseguem resolver o problema. Agora tem aí o Fórum Nacional dos Governadores, né, que é liderado pelo governador do PT. E eles pediram ajuda, né, aos Estados Unidos e à Organização Mundial de Saúde. Vejam bem, né, a situação ela chegou a tal ponto devido justamente à política imperialista, né, liderada justamente pelos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde não tem nem o mínimo interesse de vacinar a população, é um órgão imperialista também. E os governadores, né, aí nós temos mais um governador do PT, dando demonstrações cafajestes aí do que não vai ser feito, né. É apenas uma campanha eleitoral. Ele fala, vai lá na televisão e chora, o mundo precisa ajudar o Brasil, tal, mas nenhum tipo de atitude é tomada na prática para que a população seja imunizada, né? É uma coisa grosseira que está acontecendo. E vale destacar aqui o seguinte, que nada disso de você apelar para esses órgãos internacionais, nada disso vai mudar a situação, porque foi justamente os países imperialistas que decidiram não vacinar o Brasil. A população brasileira ela é tida como uma população de segunda categoria, de segunda linha, então tem que gastar muito mais dinheiro, né? Tem que dar muitos lucros
E independente da quantidade de pessoas que morram, né? Os números aí estão chegando aos 500 mil, imagina, né? Imagina só, ele pode já ter passado de 1 milhão de mortos. Esse caso aí que a companheira Isadora colocou, da vacinação, da quantidade de testes, toda vez que você tem uma quantidade de grupo de pessoas testadas, os contaminados são mais de 70%. Toda vez que ele divulga assim, 1.000 pessoas foram testadas em tal bairro. Aí das 1.000, você tem ali 700 estavam com vírus. É tudo assim, números altíssimos, né? Então, eles não testam a população, a gente não sabe, e aí, a cada dia que passa, a doença, ela evolui, né? Enquanto a situação da prevenção e de todos os meios para contê-la vai diminuindo, né? É inversamente proporcional, né? Vai aumentando o nível do vírus e vai diminuindo o que é feito para combater. Essa questão do... Eu gostaria de destacar a questão do vírus novo identificado no interior de São Paulo, porque tem sido... Ele foi identificado, chama P.4, essa variante, e o que chama atenção é que não descobriram ainda se de fato ele é mais transmissível, mas pelo progresso de pessoas que eles identificaram que foram contaminadas com esse novo vírus, mostra aí que ele é mais transmissível, seria, né, mais transmissível, e teria que agora estudar se ele é mais agressivo. E você vê, é uma questão que a gente já colocou aqui, né? Fica tão solto esse negócio do vírus, não tem vacina, não tem combate, que cada hora, em cada região, surge aí uma nova cepa, e muitas delas, essas que têm se destacado, se destacam aí porque elas são mais transmissíveis, né? Então, você vê, não tem nenhum controle. Esse negócio do teste é ridículo mesmo, e mostra, né, prova como é subnotificado. Porque se agora que eles estão anunciando que eles estão comprando 1 milhão de testes, significa que antes eles não estavam comprando absolutamente nada. E a verdade é essa, não existe testagem. Quem consegue testar é quem vai lá na farmácia, paga R$150 e consegue saber se está com Covid ou não. Tanto que é por isso que tem um monte de mortes também que são subnotificadas, porque a pessoa morre com problemas respiratórios agudos, que são problemas causados pelo Covid-19, mas não fica certificado como Covid-19. Mostrando aí o tamanho, né, da subnotificação. Bem, eu gostaria de pedir para a produção colocar o Momento Gorila, porque a gente está aqui anunciando, né, que está aumentando o número de pessoas internadas em UTI, tem estados que já estão dando esse sinal de alerta e que a situação é grave. E, nessa situação, os militares que estão com leitos sobrando não têm disponibilizado esse leito para a população. Então, merece aí o nosso Momento Gorila. Pode soltar, produção. Houve uma guerra. Excessos foram cometidos. Então, o seu herói matou pessoas. Heróis matam. Márcio, vou passar para você comentar o Momento Gorila, já que esse quadro aí vem da bancada anterior do Reunião de Pauta. Então, os militares, eles conseguiram mais uma vez mostrar aí a que veio, né? Eles estão aí apenas para ajudar no genocídio, né? Eles conseguiram simplesmente fazer com que as pessoas morram nas calçadas dos seus hospitais, né? Vários hospitais aí estão ociosos e eles negaram de forma assim veementemente a entrada de qualquer pessoa civil para fazer o tratamento de Covid nos seus hospitais, né? E, ao mesmo tempo, eles conseguiram usar os recursos e fez diminuir o máximo a quantidade de pessoas dentro do seu grupo, né? Eles testaram a maioria, eles botaram em isolamento as pessoas. Aquilo que deve ser feito no Brasil inteiro, em todos os locais, né? Eles fizeram em escala menor dentro das suas forças e, ao mesmo tempo, ele deu todo um aparato para que
para que o governo continue matando aí pela falta de vacinas e etc. Né? Então, assim, e agora vem toda a explicação, vem a esquerda chorando, não sei o quê, mas o fato é que os militares ajudam diariamente no genocídio da população. Não é questão só de Bolsonaro, a gente vê também, tem os governadores aí, como falamos antes, e tem todo o apoio dos militares. Justamente os militares, aqueles que são usados na hora que a população está se rebelando e que irá se rebelar mais ainda, exigindo a vacinação de todos, e eles serão usados para combater essa população. Exato. Márcio destacou, né, o Exército dentro da corporação, eles tomaram as medidas para evitar a contaminação dentro da corporação, e aí você vê que essa medida poderia ser tomada em toda a população, para evitar esse desastre que nós estamos vendo. Mas não foi feito, e aí os bonitões se preveniram aí, conseguiram controlar a pandemia, estão com leito sobrando, e aí a população que está precisando, como a gente colocou aqui, né, vários lugares com ocupação acima de 90%, uma situação bem crítica. Na verdade, tem lugares que já estão com fila para o leito de UTI, e aí não pode usar os leitos que estão vagos, que são aí dos militares. Mais algum comentário, companheiros? Bom, sem mais comentários, então gostaria de a gente avançar aqui na nossa pauta. Antes do tema central, gostaria de colocar a questão do aumento da pobreza no Brasil, né? Na verdade, já não é extrema pobreza, da extrema miséria aqui no Brasil. O Brasil bateu um novo recorde e registrou 14,5 milhões de famílias em extrema pobreza. Seria aí, representa 40 milhões de brasileiros vivendo com até R$ 89 por mês. Vejam só, o que dá para fazer com R$ 89? Você vê que, de fato, é uma situação de extrema pobreza e não tem esse tanto de famílias, de pessoas que estão vivendo com menos de 89, mas tem um outro grupo de 2,8 milhões de pessoas que vivem na pobreza com uma renda de 90 a 178 reais por mês, que também não muda muito, né? 89 para 90 reais, qual que é a diferença? Na verdade, o número de pessoas que entraram na pobreza após o golpe é muito grande, mostrando como a situação é crítica, né? E foi também o que a gente colocou no início da pandemia. Precisa fazer uma luta política, porque além das mortes que serão causadas pela pandemia, o país vai entrar numa situação ainda mais crítica com o aumento da pobreza, e é isso que nós estamos vendo com esse novo recorde aqui no Brasil. Exatamente, né? Acho que é muito importante a gente destacar essa questão, exatamente porque esse é um dos fatores principais da crise social, né? A gente vê aí que a população, ela está na miséria mesmo. Você vê aí pela situação do aumento dos moradores de rua, né? Quer dizer, só aqui em São Paulo a gente vê uma quantidade enorme de moradores de rua. Nos outros estados também, a gente vê um crescimento geral, nacional desses moradores de rua, que é um dos elementos que mostra que as pessoas estão na miséria, porque se a pessoa não tem nem casa para morar, não tem comida para comer, imagina só qual que é a situação. E aumentando os moradores de rua, a gente vai saber também que vai aumentar muito o número de pessoas que são muito pobres, mas ainda não estão morando na rua. Quer dizer, que passam fome dentro de casa, né? Dentro de barracos, dentro de casas improvisadas e tudo mais. Então, a gente vai ver aí que esse elemento do aumento dos moradores de rua mostra que uma parcela da sociedade decaiu
alguns andares na escala social. Quer dizer que há uma crise geral da sociedade, né? Uma crise geral social e nessa situação. Isso é uma questão fundamental para a crise, inclusive política do país. Então, a gente tem que levar essas considerações, considerar que isso é uma questão mundial, não é só uma questão do Brasil, apesar de que no Brasil, como é um país atrasado, é uma coisa mais preponderante. Né? Você vê, a questão da pobreza, você está falando você fala os mendigos aí, moradores de rua em São Paulo, por exemplo. E aí você pega o sertãozão aqui do Nordeste, as pessoas nas comunidades rurais, sem energia, sem água encanada, as pessoas não têm nem papel higiênico, usa folha de jornal velho, pedaço de pau, folha de mato para fazer suas limpezas. O nível de pobreza chegou a tal ponto que a escravidão, ela agora todos os dias é anunciada a libertação de alguns escravos de algum local aí, né? Vários trabalhadores são colocados para trabalhar em situações totalmente insalubres, aí a pessoa não recebe alimentação, aí o dinheiro que recebe vai ser descontado na refeição que vai receber, né? O patrão, aí vai criando aquela bola de neve, a pessoa vai trabalhando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e chega nessa situação que fica devendo tanto, que fica ali os capatazes com as espingardas ali apontadas para os trabalhadores, se fugir de pagar, a gente atira, todo tipo de ameaça. E a gente sabe como é que os latifundiários são ferozes aqui, porque eles têm a costa larga aí, né, com os policiais, com todos os aparatos repressivos aí, e eles botam para ver. Então, assim, a pobreza aumenta, a fome aumenta, e isso aqui é um motivo muito importante, mais do que suficiente para a esquerda tirar o pijama, né, como está fazendo agora. E esse ato de hoje, né, em Brasília, inclusive tem a ver diretamente com essa questão, né, para acabar com a fome. E aí é interessante a gente colocar aqui rapidamente o seguinte: o pessoal fala da gente doar comida, doar cesta básica, mas a gente está refletindo, está exigindo aqui a jornada de luta que as pessoas recebam um auxílio emergencial de um salário mínimo. Porque se a pessoa receber um auxílio de um salário mínimo, esse negócio da fome aí, ele consegue resolver. A pessoa vai conseguir se alimentar. Muito mal, é claro, né? Mas se alimentar mal é melhor, 1000 vezes melhor do que não se alimentar. Né? As pessoas, inclusive, nós já temos registro de mortes de fome, né? Teve crianças indígenas já, aí nós já anunciamos nos nossos jornais, aqui na TV, no jornal escrito, né? A morte de crianças com fome. É uma coisa assim, aí nós vamos ver muitos mais dados dessa forma, se a gente não conseguir reverter o golpe de 2016, né? Eu gostaria de destacar também que esses números oficiais devem ser menores do que é na realidade, né? Porque, como a companheira Marília colocou, a gente vê o número de moradores de ruas cresceu muito. Aqui em São Paulo, acho que não tem uma rua que você passe, principalmente as centrais, que não tenha pessoas morando na rua. Aqui, próximo ao nosso trabalho, na Avenida Jabaquara, cada quarteirão já tem uma aglomeração de moradores de rua, às vezes dos dois lados da rua, e você vê que é uma situação muito grave mesmo, né? Um nível aí de pobreza que a gente consegue acompanhar diariamente no país pós-golpe. Mostrando na necessidade, coloca aí novamente a necessidade de se manifestar, dos atos dos dias 29, que nós estamos convocando aí junto com outros setores da esquerda, precisa fazer uma luta política, porque essas campanhas, como o Márcio também colocou, nessas campanhas de recolhimento de alimentos, não dão conta. Como a gente colocou aqui, são 40 milhões de brasileiros. Imagina você fazer campanha de arrecadação de alimento para alimentar esse pessoal, não tem ONG que dê conta. A única solução é a partir da luta política. Bem, sem mais comentários também sobre esse tema, podemos continuar? Partiu, então, tema central. Nós colocamos aqui em questão uma notícia que saiu aí na Folha,
em relação ao número de as falhas de reconhecimento, e que isso causa um número alarmante, né, de negros que são inocentes, mas representam aí prisões injustas, né? Eles são 72% das pessoas que são inocentes, mas são presas, são negros. E a notícia, né, mostra que isso é causado principalmente porque o pessoal denuncia, né, alguém é assaltado e tal, aí denuncia que tal pessoa, um negro, que foi o autor do crime. E aí, pelos relatos, né, você vê que a polícia vai lá, arranja um negro que é minimamente parecido, ou em alguns casos que não era nem parecido, às vezes a diferença de altura, diferenças importantes, são totalmente ignoradas e a pessoa é condenada por um crime que ela, de fato, não cometeu. A gente estava comentando aqui, antes na discussão do reunião de pauta, que é assim, né? O negro vê lá, o negro fala, bom, é culpado, se não é culpado desse crime, fez alguma outra coisa errada, então vamos levar para a cadeia mesmo, porque aqui no Brasil, tratando-se negro, já não tem essa de que teria que provar, né, que a pessoa cometeu o crime, que é de fato o autor do crime, mas se é negro já é culpado, e ele que tem que provar que é inocente. Bem, passa aí para os companheiros comentar um pouco mais também. Companheiros? O microfone. Estava sem som aqui. Bem, eu queria comentar aqui sobre os erros que a gente tem no reconhecimento das pessoas presas, que inclusive são induzidas pelos policiais, que colocam ali, na hora do reconhecimento por parte da vítima, eles colocam várias fotos de pessoas brancas e daí colocam algumas negras, e daí a mais negra geralmente é a escolhida, né? Quer dizer, às vezes por semelhança do cabelo, alguma coisa assim. Dele tem até uma brincadeira aqui que eles fizeram, que nessa situação você teria que você não saberia escolher entre uma pessoa negra qualquer e a Thaís Araújo, porque finalmente se for só pela semelhança do cabelo, não faz sentido, né? Então, tem dos números aí de pessoas negras que foram presas injustamente, pelo levantamento aqui da matéria, a gente vê aí que 42% das pessoas é por reconhecimento incorreto, 25% por identificação incorreta, 17% apontado por autoridade injustamente, quer dizer, o policial foi lá e é a palavra do policial que falou que aquele era o culpado, 12% é por falso testemunho, 12%, 3% é o uso de prova falsa e inválida, e 1% é por confissão sob tortura. Quer dizer, nesse sentido, o reconhecimento incorreto, ele chega aí a 71% do índice de negros que chegam a ser presos, né? Eu acho que é importante falar essas questões. Aqui em São Paulo, a gente tem o maior índice de presos negros injustamente, que é 41% do restante do país, pelo levantamento. E a gente vê situações muito drásticas, né? Tem gente que foi presa aí 17 anos, perdeu, todos os familiares morreram, perdeu contato com toda a família, e quando saiu não tinha mais ninguém, e até hoje, com mais de 70 anos, a pessoa espera a indenização do Estado, que nunca virá, né? A gente tem que colocar isso daí. Quer dizer, é uma destruição da vida das pessoas, é uma destruição total dessas vidas,
exatamente por conta dessa questão, né? Se é negro, a pessoa é bandido, então vai ser preso. Quer dizer, não importa, né? A pessoa pode estar passando ali em qualquer hora. A policial não gostou da cara da pessoa, tirou uma foto e falou: vou prender essa pessoa, colocou no meio das fotos ali do reconhecimento e prendeu. Quer dizer, é uma situação muito complicada, né? Márcio? Não, esse é um tema que a gente tem que analisar com bastante cuidado mesmo, né? Igual você explicou aí, porque é uma questão de... Nós temos... A solução do problema é justamente você chegar e abrir a porta dos presídios e soltar esse pessoal, né? Você vê a quantidade de gente inocente na cadeia. E as pessoas que não são inocentes são por coisas assim... A maioria é porque a maioria é tráfico de drogas. Olha que crime bárbaro, né? A humanidade nunca mais será a mesma, né? Os caras são pessoas muito cruéis, esses jovens aí, altamente armados, vendendo drogas. É uma coisa ridícula de se colocar, né? E a população, é uma coisa que é interessante aqui, que tem a ver, é o seguinte, ó. A população negra não é por acaso que é ela que está no presídio. Porque, assim, a maior população pobre são os negros. E a população pobre, ela está se rebelando. Tem várias formas de rebeliões. Tem esses bandidos aí que se juntam e vão roubar mercados grandes, tal. Tem vários tipos de coisa. O cara está lá com fome, o cara vai agir de alguma forma. E a pessoa vai tomar atitude. A pessoa não vai aceitar ver um filho morrer em casa e não vai fazer nada. Como assim? Está cheio de dinheiro no mundo. Você sai aqui, tem um restaurante chique aqui, tem tudo, tem coisa do ruim e do melhor aí ao nosso redor, e a pessoa vai aceitar ficar numa miséria, e a família, seus filhos, sua mulher, sua mãe, seu pai, não vai fazer nada. Muita coisa está acontecendo, aí eles vão lá e mete a população na cadeia para evitar essas rebeliões, para evitar... Olha como é que são os presídios, né? É um campo de concentração. Coloca a população que está insatisfeita, que está se mexendo, né? Enquanto a esquerda fica aí tirando férias, a população está tomando providências com as suas próprias mãos. Como é que a pessoa vai morrer, sendo que o mundo está cheio de comida e dinheiro? Só não está chegando no prato dele, porque tem uns canalhas aí que decidiram que só uma parcela da população, uma parcela minúscula, né, da burguesia, que tem direito de usufruir aquilo que está aí à nossa disposição. Então, olha aí como é que são. Tem que abrir, tem que acabar com os presídios. Não tem, a esquerda tem que assumir isso aí. Esse negócio de bandido, isso aí. Bandido, cadê o bandido? O bandido é um cara que está se rebelando aí contra o sistema capitalista que está oprimindo, que está torturando, que está matando. Todo dia tem notícia aqui, hoje mesmo teria. É porque não tem espaço no tempo para anunciar quantas casas os policiais entraram e pisa no pescoço, o cara tem convulsão e chega morto no presídio. Então, o coletivo de negros João Cândido, né, inclusive vai estar no ato do dia 29 com a faixa contra esses aparatos de repressão, contra esse campo de concentração, e uma faixa gigante pelo fim da polícia. Né? Sobre a pesquisa, eu gostaria de destacar também as profissões que lideram esses casos de pessoas inocentes que são presas, né? Por exemplo, as mais comuns são motoboy, entregador, desempregado, mecânico, pedreiro, vendedor, ambulante, autônomo, cabeleireiro, eletricista, lavrador e motorista. Você vê. É diretamente uma ação contra a classe operária, mostrando qual é a função da polícia, né? É reprimir os trabalhadores, promover um regime de perseguição mesmo contra os trabalhadores, porque, assim, né, você tá lá na rua, como a Marília colocou, se o policial não gostou da sua cara, ou alguém falou, aquele ali me roubou, e aí você, do nada, a sua vida, você fica aí 17 anos preso, perde todo mundo, sai sem indenização, só porque alguém te acusou, e infelizmente você estava ali na hora errada, no lugar errado, você é negro, trabalhador, nesse regime.
e bem colocado, mas tem que soltar todo mundo, principalmente em relacionado ao caso do tráfico, né? A gente coloca, esse é um crime moral, não trata-se nada de pessoas super perigosas, também a gente conhece a realidade do povo brasileiro, a juventude sem nenhuma perspectiva vai para o crime e tentar alguma saída diante de toda essa catástrofe que nós vivemos, né? Bem, eu gostaria de mandar um bom dia aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Companheira Neide, Carlos Adus está aqui também, dessa vez eu consigo, Pedro Brandão, Ana Matos, Felipe Rosendo, companheiro ao vivo, contribuiu com o Super Sticker, muito obrigada. Quem mais? Dessa vez eu consigo, também contribuiu com o Super Sticker, muito obrigada. Pedro do Livramento, Giane Lorena, companheira Ana Matos, acho que já falei. Companheira Regine Marques, disse que está com um problema com o jornal. Entre em contato, companheira, com o número que está na descrição do vídeo, para que nós possamos aí reconhecer o seu problema e te ajudar. Luiz Bergosa também está aqui, muito obrigado, companheiro. Elizabeth Novi, nossa companheira de partido. Igor Teodoro, bom dia, muito obrigada pela participação. É isso, companheiros. Vamos encerrar o programa de hoje. Obrigada, Marília. Voltamos amanhã, né? Voltamos amanhã. Muito obrigada, gente. Obrigada, Márcia. Amanhã você dá uma folguinha, né? Volta só. Amanhã eu vou deixar vocês aí sem mim. Amanhã eu participo do J5. E a companheira Regina, eu mandei um oi para ela aí no Messenger do Facebook. Pode falar comigo. A gente vai resolver agora, viu, companheira Regina? Um abraço a todos e até sexta-feira. Muito obrigada. Abraço. Tchau, tchau.